Olá, benditos! Vamos continuar nossa jornada? Estamos quase chegando lá. Moisés estava no alto do Monte Sinai há quase 40 dias, na maravilhosa presença do Senhor, e enquanto isso, no pé do monte, as coisas não iam nada bem. Não tinha se completado nem 40 dias que o povo de Israel havia prometido solenemente que guardaria a lei de Deus, e eles já estavam dispostos a deixá-la de lado. Moisés demorou para descer do monte e isso estava perturbando o povo. Cansados de esperar, eles foram pressionar Arão e disseram: "Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." Ora, eles sabiam que o Senhor é quem os havia tirado do Egito e sabiam que ele havia se revelado no Monte Sinai, mas estavam dispostos a confiar em um Deus que eles mesmos queriam fazer para terminar o que o Senhor havia começado. Sabem de uma coisa? A maneira como nós lidamos com o modo de espera no qual Deus nos coloca é uma boa forma de nós avaliarmos como está a nossa maturidade espiritual. Arão, então, como exemplo de quem lidera seguindo a opinião popular, simplesmente pediu que lhes trouxessem os brincos de ouro das mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e levassem tudo para ele. Ele fundiu todo aquele ouro e o modelou, dando-lhe a forma de um bezerro, provavelmente algo parecido com o deus egípcio, o boi Apis. Então eles disseram: "Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito." Arão ficou tão lisonjeado com o entusiasmo do povo e resolveu edificar um altar diante do bezerro e anunciou a todos: "Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor." O que dá a entender aqui é que a criação e a adoração ao bezerro de ouro não foi uma rejeição consciente ao Senhor. Tanto Arão como o restante do povo de Israel, em sua infantilidade espiritual, provavelmente pensaram que poderiam dar honra ao Senhor por meio do bezerro de ouro. O fato é que no dia seguinte, todos se levantaram bem cedinho para oferecer holocaustos e sacrifícios ao seu ídolo, com entusiasmo, energia e sacrifício pessoal. É incrível como as pessoas geralmente encontram uma maneira de acordar cedo para as coisas que são realmente importantes para elas. E é importante frisar que a adoração ao bezerro de ouro, de acordo com o original hebraico, incluía comer, beber, no sentido de se embriagar, e praticar imoralidade sexual. Parece impossível que tão pouco tempo depois de receber uma revelação de Deus, Israel tivesse decaído tanto. Mas infelizmente não é muito diferente do que nós vemos nos nossos dias. Lá do alto do Monte Sinai, Deus via tudo e disse para Moisés: "Desce, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu." Note que Deus falou de um modo que parecia que o povo de Israel pertencia a Moisés e não a ele. E então Deus fez uma oferta incrível para Moisés. Ele queria destruir todo o povo de Israel e fazer de Moisés uma grande nação. O que fica claro nesse versículo era que se Moisés não fizesse nada, Deus seguiria com o seu novo plano. Hipoteticamente, Deus poderia ter feito isso sem deixar de cumprir todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Mudaria completamente o lugar de Moisés, tornando ele o novo Abraão do plano de Deus. Mas a resposta de Moisés não foi longa, mas ela foi forte. Na sua intercessão, ele devolveu o povo a Deus e disse: "Ele é teu povo." Sem dúvida, Moisés estava cheio de compaixão pelo povo, mas a sua principal preocupação era com a honra do nome de Deus, principalmente diante dos egípcios. O que eles diriam de um Deus que liberta um povo para matá-lo no deserto? Moisés apelou a Deus com base na sua bondade. E diante da súplica de Moisés, o Senhor cedeu e mudou de ideia sobre o mal que ele disse que faria ao povo e não fez. A oração de Moisés não mudou Deus, mas mudou a posição do povo aos olhos de Deus. O povo, que antes estava em lugar de julgamento, agora estava em um lugar de misericórdia.
Na sequência, Moisés e Josué desceram do seu longo período no Monte Sinai. Lembre-se que Josué estava junto com ele, não diante de Deus, mas estava próximo e passou todo aquele período com ele. Moisés trazia então nas mãos as 2 tábuas da aliança, com a escrita de Deus gravada nas tábuas. Na nova aliança, feita através de Cristo, Deus prometeu escrever a sua lei nas nossas mentes e nos nossos corações. Assim que se aproximou do acampamento, Moisés viu o bezerro e a dança. Ele ficou tão irado que jogou as tábuas no chão e elas se quebraram. Então ele pegou o bezerro, jogou no fogo, depois o moeu até virar pó, espalhou na água e obrigou o povo a beber aquela água. Depois Moisés confrontou Arão. Ele entendeu que o plano não tinha sido ideia de Arão, mas que ele havia permitido e ele mesmo havia implementado aquele plano no meio do povo. Moisés então deu ao povo de Israel a oportunidade de se posicionar ao lado do Senhor novamente. Ele disse: "Quem é pelo Senhor, junte-se a mim." Todos os levitas se juntaram a ele. Infelizmente, eles foram o único grupo significativo a se manifestar. Isso porque estar ao lado do Senhor requer decisão, requer ação, requer separação. Naquele dia, cerca de 3.000 idólatras foram mortos por causa do pecado, da idolatria, da imoralidade e da conduta pecaminosa. No dia seguinte, Moisés voltou a interceder pelo povo diante de Deus. Ele ficou entre o povo e a ira de Deus, pedindo que o povo fosse perdoado ou então que fosse riscado o seu nome do livro de Deus. Moisés apelou à misericórdia e à graça divina. Deus disse não ao pedido de Moisés sobre riscar o seu nome do livro, mas concordou em poupar a nação como um todo. Mas ele definitivamente se reservou ao direito de julgar os pecadores individualmente e enviou uma praga no meio do povo. Depois, Deus orientou Moisés a guiar o povo dali, prometendo enviar o seu anjo na frente deles. Foi um episódio triste na história de Israel, que graças à intercessão de Moisés não acabou numa tragédia maior. Fica aqui um belo exemplo de intercessão desse servo de Deus para todos nós. E amanhã nós vamos falar sobre o momento em que Moisés pediu para ver a glória de Deus. E não é que Deus atendeu o pedido dele? Você confere isso comigo amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.